Segundo o físico Heinz von Foster, 2026 será um ano horrível para a humanidade. À medida que a população mundial continua a aumentar, juntamente com a insegurança alimentar, a urbanização, o desmatamento das florestas e as alterações climáticas, Van Foster prevê que 2026 será o ano em que estes fatores atingirão um ponto de ebulição. Como ele chegou a essa previsão e o que podemos fazer para evitar esse destino terrível? Introdução à previsão de Heinz von Foster. O físico Heinz von Foster, nascido em 1911, previu que em 2026 poderíamos ver níveis populacionais catastróficos, usando a matemática para prever um cenário de dia do juízo final, onde os recursos não conseguiriam sustentar o crescimento humano. Perspectivas históricas sobre o crescimento populacional. O economista inglês Thomas Robert Malthus, nascido em 1766, teorizou que o crescimento populacional sempre ultrapassará o abastecimento de alimentos. Ele afirmou que a melhoria da humanidade é impossível sem limites estritos à reprodução. Os avanços tecnológicos nas áreas da agricultura e da produção alimentar melhoraram a situação desde a época de Malthus, mas a superpopulação ainda é uma grande preocupação. A matemática por trás da teoria do juízo final de 2026. A previsão de von Foster está enraizada em equações complexas, que projetam um crescimento exponencial da população para atingir níveis insustentáveis até 2026. Avanços tecnológicos na produção de alimentos. A inovação tecnológica aumentou significativamente a produção alimentar, evitando a crise malthusiana, mas também levantando questões sobre a sustentabilidade a longo prazo e o impacto ambiental. O debate sobre controle de natalidade e gestão populacional. A teoria de von Foster reacende as discussões sobre o controle da natalidade e a gestão ética da população como ferramentas para prevenir potenciais crises de superpopulação. O conceito de um Peu-plus-Stat. O Peu-plus-Stat propõe um mecanismo regulador para manter a população em níveis sustentáveis, enfatizando medidas proativas em detrimento de soluções reativas. Considerações éticas no controle populacional. As medidas de controle populacional, incluindo o controle da natalidade, suscitam debates éticos, equilibrando os direitos individuais com o bem-estar coletivo e a sustentabilidade ambiental. Implicações globais do crescimento populacional descontrolado. Se não forem criados sistemas para distribuir a riqueza e os recursos mundiais de forma mais uniforme, o crescimento descontrolado da população poderá representar um risco para o ambiente e levar a disparidades socioeconômicas ainda mais graves, necessitando de uma resposta global. Ceticismo e críticas à previsão do juízo final. Os críticos da previsão de von Foster argumentam que a engenhosidade humana e os futuros avanços tecnológicos podem mitigar os riscos de superpopulação. Impacto ambiental da superpopulação. A superpopulação acelera as questões ambientais, desde a destruição de habitats até as alterações climáticas, reforçando a necessidade de estratégias sustentáveis de gestão populacional e de recursos. Consequências sociais e econômicas do crescimento populacional. O rápido aumento populacional sobrecarrega as economias e amplia as desigualdades sociais, necessitando de políticas que promovam o crescimento equitativo e a distribuição de recursos. Soluções tecnológicas e desenvolvimento sustentável. Adotar tecnologias sustentáveis é fundamental para equilibrar o crescimento populacional com a preservação ambiental, impulsionando a necessidade de inovações verdes. O papel da cooperação internacional no controle populacional. Os desafios globais exigem respostas unificadas. A cooperação internacional na gestão populacional pode levar a soluções compartilhadas para a sustentabilidade. Atitudes culturais em relação ao tamanho da família. As normas culturais influenciam significativamente as decisões de planejamento familiar, destacando a importância de abordagens culturalmente sensíveis ao controle populacional. Precisão histórica das previsões do juízo final. As previsões anteriores de crises populacionais revelaram-se muitas vezes erradas, provando a complexidade da previsão do desenvolvimento humano e da utilização de recursos. O impacto psicológico da ansiedade da população. As preocupações com o crescimento populacional podem afetar o bem-estar da sociedade, sublinhando a necessidade de um discurso informativo e de uma elaboração de políticas proativas. Urbanização e seus efeitos na dinâmica populacional. A tendência da rápida urbanização altera a distribuição da população e exige abordagens inovadoras ao planejamento urbano e à gestão de recursos. Isto está acontecendo tão rapidamente que muitas áreas são completamente incapazes de acompanhar. Inovações agrícolas para apoiar populações em crescimento. Os avanços na agricultura, incluindo culturas geneticamente modificadas e práticas agrícolas sustentáveis, são vitais para alimentar a população mundial em expansão. O futuro da segurança alimentar.
Garantir a segurança alimentar de uma população global em crescimento requer estratégias inovadoras que aumentem a produção e reduzam o desperdício. Crescimento populacional e esgotamento de recursos. O ritmo de crescimento populacional acelera o esgotamento de recursos críticos, tornando as práticas de gestão sustentável mais cruciais do que nunca. A educação e seu papel na gestão populacional. A educação, especialmente no que diz respeito à saúde reprodutiva e ao planejamento familiar, desempenha um papel crucial na gestão do crescimento populacional e na capacitação dos indivíduos para tomarem decisões informadas. Avanços na saúde e seu impacto no crescimento populacional. As melhorias nos cuidados de saúde contribuem para taxas de mortalidade mais baixas e uma esperança de vida mais longa, desafiando as sociedades a adaptarem-se às mudanças demográficas resultantes. A importância da biodiversidade na sustentação das populações humanas. A biodiversidade apoia serviços ecossistêmicos vitais dos quais os seres humanos dependem para a sobrevivência, enfatizando a necessidade de conservação num contexto de crescentes pressões populacionais. Escassez de água e pressão populacional. À medida que as populações crescem, também aumenta a procura de água, levando a problemas de escassez que exigem estratégias inovadoras de gestão e conservação. Soluções de energia renovável para uma vida sustentável. A transição para fontes de energia renováveis é essencial para apoiar de forma sustentável grandes populações e reduzir a dependência de recursos finitos. O impacto das alterações climáticas na sustentabilidade da população. As alterações climáticas representam ameaças significativas à sustentabilidade da população, necessitando de medidas urgentes para mitigar os seus efeitos e adaptar-se às novas realidades. Modelos econômicos para gerir o crescimento populacional. O desenvolvimento de modelos econômicos que tenham em conta o crescimento populacional e as limitações de recursos pode orientar o desenvolvimento sustentável e garantir uma distribuição equitativa de recursos. Justiça social e igualdade de acesso aos recursos. A abordagem do crescimento populacional exige um foco na justiça social, garantindo a igualdade de acesso aos recursos e oportunidades para todos os setores da sociedade. O legado de Malthus nos debates populacionais contemporâneos. As teorias de Malthus continuam a influenciar as discussões atuais sobre o crescimento populacional, destacando a preocupação duradoura com a sustentabilidade humana. Para além de 2026, visões de longo prazo para a humanidade. Embora 2026 sirva como um ano crucial na teoria de von Foster, a visão de longo prazo para a humanidade deve incluir estratégias para o crescimento sustentável e a gestão de recursos.